Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós falamos sobre faringite. Agora a gente recebe o Dr. Marco Antônio Teixeira Correia. Ele é otorrinolaringologista e ele vai continuar esclarecendo as principais dúvidas nossas sobre o assunto. Oi, Dr. Marco Antônio, seja bem-vindo. Obrigado, eu gostaria de agradecer o convite a você, Marcelo, Gláucia. É um prazer estar aqui e gostaria também de parabenizar vocês pela estrutura, eu não conhecia, né? Muito bacana, o pessoal bem preparado, o estúdio bem completo. Parabéns para vocês. Nós que agradecemos, muito obrigada por atender o nosso convite. É um prazer. Marcelo, que já começou falando sobre o assunto, né? Fica aqui nesse segundo bloco, né, Marcelo? Sempre um prazer, Gláucia. Doutor Marco Antônio, a gente estava falando no primeiro bloco, né, sobre a faringite. O Marcelo começou a falar um pouco sobre a doença. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu quero falar novamente também com você, é sobre essa questão. Todo mundo tem faringite uma vez na vida. Nossa, gente, nós podemos dizer que sim, né? Em algum momento a pessoa vai ter isso, né? É uma doença muito comum, tem uma prevalência muito grande, tanto no adulto quanto na criança. Como o Marcelo falou, e falou muito bem, até estava brincando agora mesmo que sobrou pouco para eu falar, em algum momento você vai ter problema. É muito mais frequente, 80% ou mais acomete as crianças, como também o Marcelo falou, existe uma faixa etária que é muito mais suscetível, né? A partir dos 3 anos até, ele falou 5, mas ela até um pouquinho mais que isso, que é a hora que eles começam a frequentar a escolinha, maternal, etc. Né? Então existe a questão do contato, da proximidade. No outono e inverno também já foi referido, é uma época bem nessa muito época mais frequente, agora, por conta da questão climática, né? A umidade relativa do ar cai bastante. E quando eles estão na escola, por estar um pouquinho mais friozinho, eles ficam mais em área interna do que área externa, né? E é onde você aumenta aquela transmissibilidade através das gotículas, né? A criança brinca e outras, dependendo da faixa etária, põe muita coisa na boca, né? E quando chupa chupeta, cai no chão, põe na boca, pega do outro. E tem aquela síndrome mão-pé-boca, né, Marcelo? Que é a época que as crianças põem o pezinho na boca. E isso também pode gerar faringite. Então a criança ela pode ter faringite desde muito pequenininha? Pode. Faringite Né? de quanto tempo, mais ou menos? Não dá para estabelecer uma idade precisa, mas a partir dos 2 anos, 2 anos e pouco, você já pode ter casos sim. Né? Mas normalmente você tem, na criança mais novinha, você tem a rinofaringite. Né? Você vem junto com um quadro de nariz, né? Coriza, congestão, aquela secreção aquosa, né? Parece uma aguinha o tempo todo, e acompanhando vem a faringite. Como bem falou o Marcelo, quando você fala de via respiratória, você tem que pensar num prédio mesmo, viu, Marcelo? É isso mesmo. Vários andares intercomunicando, né? Um com o outro, eventualmente com alguma barreira, que nem sempre segura tudo. Então você pode começar com uma rinite, né? Um resfriado comum, com aquela secreção aquosa, que essa secreção escorre pela rinofaringe, que é a transição entre o nariz e a faringe, né? Ela pode provocar uma irritação, não sendo isso, esse vírus, ele migra, ele anda por ali, né? E ele vai acometendo toda a região, né? Podendo chegar até a laringe, né? Agora vocês mesmos falaram a questão da rouquidão, né, Marcelo? De repente você começa com o nariz entupido, obstruído, com secreção e fica rouca. Nossa! Né? Que é muito comum. E muito ruim. E muito ruim. Marcelo, e a faringite com as crianças, ela é bem preocupante para os pais, né? Ela assusta muito os pais, vem acompanhada de febre, elas lotam as unidades básicas de saúde. Às vezes a mãe e o pai assusta muito mais por conta da questão da febre, que pode vir acompanhada, e isso prostra a criança, né? A hora que você aumenta a temperatura, desidrata, e a criança fica mais enjoadinha, mais molinha, e isso é o que chama a atenção e que leva para consulta, né? Porque às vezes você vai ter infecções que são mais leves, mais brandas, e que a criança vai ficar um pouquinho amoada, vai ter um pouquinho de irritação, mas que passa bem, né? Porque são autolimitadas as virais em sua maioria, né? Mas quando tem febre, aí começa a ter repercussão ali fora do local e acaba levando para o consultório, né? Uma outra dúvida, principalmente em relação às crianças, a faringite ela pode levar a outros problemas e a outros problemas muito mais sérios? Bom, a faringite, ela pode sim, por aquela história do prédio de novo, né? Ela está no meio caminho entre a hipofaringe, que é um pouquinho abaixo, e a laringe,
está abaixo do nariz. Então você pode sim, a partir dali, por exemplo, uma criança, ela tem uma estrutura chamada adenoides, vegetações adenoides, que ficam na rinofaringe, atrás do nariz, entre o nariz e a faringe. Toda criança tem isso, né? É como se fosse uma amígdala naquela localização. A amígdala é aquela estrutura que tem do lado da úvula, aquela bolinha ali. Essa adenoide ela pode aumentar, ela pode ter uma adenoidite. Ela incha, então é um nome que às vezes se usa para explicar para os pais, para ficar fácil, falar, você tem uma carne esponjosa, que eles chamam, né? Ela encharca como se fosse uma esponja e isso pode, por exemplo, levar a uma obstrução nasal importante. Então, além da febre, que assusta, né, Marcelo? Você tem aquela criança que começa a ter dificuldade respiratória à noite. Então, as mães e os pais ficam preocupados e com razão. Né? Aí você pode ter uma criança que, a partir dessa faringite, ela passa a ter uma laringite, né? A laringe fica um pouco inchada, a gente chama de edema, e isso também pode dar um pouco de dificuldade respiratória. Então aquela criança começa a respirar com um pouco de dificuldade, fica um pouco, né, cansadinha, e em casos extremos, né, você tem uma dificuldade respiratória muito aumentada, que você pode também ter um inchaço de uma estrutura da laringe, que é aqui mais embaixo, que chama epiglote, que é tipo vou falar assim, uma tampinha que fecha a via respiratória quando você vai comer, por exemplo. Senão a comida entra por ali. Né? Como se você tivesse um cano único que desce tudo, depois ele divide em dois, um ar, outro alimento, água. Essa epiglote ela protege. Então se ela fica muito edemaciada, muito inchada, e na criança, como é tudo muito diminuto, é um diâmetro pequenininho, um edema que acontece ele pode dar uma dificuldade respiratória muito grande. Isso é motivo até de se correr para o pronto-socorro. Não é frequente, né? Lógico. Então não é para todo mundo ficar apavorado com um resfriadinho ou com uma faringite, né, Marcelo? Isso. Assusta mais para quem é marinha de primeira viagem. Aí depois vai pegando um jeito. Mesmo porque criança pode ter vários episódios, né, recorrentes ali ao longo de um ano e é normal, faz parte. Queria que vocês falassem agora sobre o tratamento. Quando a gente fala em tratamento, como que é? O tratamento, ele é diferente para crianças e para adultos? Não, veja, você muda o tratamento na questão de dosagem, etc. Né? Mas se for um quadro viral, que é a grande maioria, você vai fazer tratamento sintomático. Né? Tá com febre, antitérmico, tá com dor, você dá um analgésico, hidratar muito bem, né? Usar, por exemplo, soro fisiológico no nariz, se tiver com coriza, para que ela respire melhor. Ficar quietinho, né? Tentar cuidar da alimentação, que muitas vezes eles param de comer. Né? Porque a criança ela faz muita associação. Eu como, dói, então eu não como. Né? E tem criança que para de comer. E aí tem algumas crianças que desidratam, né? E vão parar no pronto-socorro, acabam sendo internadas por conta de uma desidratação. Algumas vezes, por ser um quadro viral, você pode ter associado quadros de diarreia junto. Né? Então são quadros que vão às vezes complicando um pouquinho mais. Mas como também dito já, normalmente os quadros virais eles são autolimitados. Né? Ele tem, como disse o Marcelo também, um começo, um meio e um fim. O que acontece é que às vezes isso muda de criança para criança. Tem criança que responde muito rápido e resolve muito rápido. Tem criança que arrasta um pouquinho mais. Isso vai depender daquela criança e normalmente todos evoluem bem. E o tratamento, a medicação vai ser diferente de acordo com cada caso? Sim, mas viral sempre sintomático, que é a grande maioria. Nada impede que você, junto com o quadro viral, na evolução, aqueles casos que ficam mais arrastados, você tenha uma infecção bacteriana em cima, né? Que é uma infecção que veio depois do vírus. Porque nessa hora você tem uma queda da imunidade, a criança fica prostrada, principalmente vai tendo febre alta, né, Marcelo? Em que ela fica largada, a criança fica mole. Né? Ela pode, sim, nesse caso, fazer uma infecção bacteriana, aí você tem que entrar com o quê? Com antibióticos. E ficar mais atento, né? Porque as complicações começam a acontecer mais frequentemente. O tratamento ele dura em média quanto tempo? Ou vai depender de cada caso? Não, e no caso na viral, uns 4 ou 5 dias no máximo, né? Bacteriana, dependendo do quadro, dependendo do antibiótico que você for usar, você pode usar até 7 a 10 dias de medicação. Faringites recorrentes, eles podem ser alerta de algo mais grave? Em quais casos deve ser uma preocupação? Elas podem ser um sinal de algo mais grave, mas eu preciso entender o conceito do que é uma faringite recorrente.
né? O segredo da questão está no que vai definir o período de recorrência. Algumas imunodeficiências podem gerar esse tipo de infecção com repetição. E aí a gente pode ter, além daqueles números, né, daquela frequência de casos e de repetição que a criança pode ter, você pode ter algumas deficiências de imunidade que fazem com que a gente tenha essa frequência de infecção de via aérea respiratória. Geralmente está associado não só a esse quadro respiratório, mas a alteração de crescimento, alteração de desenvolvimento. Então, a criança não só não ganha peso e altura, como ela vai ter um atraso no desenvolvimento dela, porque não é só esse tipo de infecção que ela fica mais predisposta a ter, quando você tem alguma imunodeficiência. Você tem também outras infecções de outras partes do corpo que também podem estar em maior frequência nesse tipo de situação de imunodeficiência. E é comum que seja alerta de algo mais grave, doutor? Olha, eu acho sim. Além do que o Marcelo comentou, a gente tem que também, por exemplo, no adulto, problemas comportamentais. Por exemplo, hábitos, vícios, bebida, cigarro, refluxo gastroesofágico, né, que é uma coisa muito frequente. Principalmente hoje em dia, pessoas comem mal, comem rápido, comem muito e vão dormir. Questão de peso, falta de atividade física. Então você tem uma predisposição maior para a doença do refluxo gastroesofágico. E essas pessoas, elas costumam refluir um pouco à noite, né? E você tem o ácido, né, que acaba, não precisa ter um refluxo a ponto de vomitar, mas às vezes um refluxo muito pequeno é uma explicação para uma faringite de repetição, ou recorrente, né, que é outro termo. E a pessoa fala, nossa, tem azia? Não tenho, né, mas de vez em quando eu arroto um pouquinho mais, dependendo do que eu como, e não dá para descartar um refluxo. Se você não tratar o refluxo, por exemplo, ela vai ficar tendo isso. Outra coisa que acontece, assim, com uma relativa frequência no adulto, são aqueles que fizeram cirurgia de amígdala no passado, né? Então porque na verdade a amígdala era uma primeira linha de defesa ali, nessa região. A hora que você tira a amígdala, a faringe está logo atrás. Tanto é que muito, assim, a gente tem indicado cada vez menos cirurgia, né? Antigamente operava-se muito a amígdala, né? Hoje menos ainda, mas uma contraindicação para mim, que é uma conduta, acho que da maioria dos colegas, é não operar quem tem histórico de faringite. Por quê? Porque você vai fazer com que essa pessoa tenha mais faringites, né? Porque a amígdala, queira ou não queira, ela acaba segurando. E essas pessoas normalmente já têm faringoamidalite. Tem faringite e amidalite juntos. E a hora que você tira a amígdala, a faringe vira o para-raio ali, né? E o pessoal mais ou menos da minha idade, um pouco mais novo do que eu, tem muito histórico disso. Fizeram amidalectomia lá atrás, na época que realmente fazia demais, né? Uma outra coisa, pessoas que trabalham em ambientes que tenham muito fumaça, né, partículas em suspensão, e nem sempre existe o uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual, né? Essa pessoa fica aspirando aquelas partículas, sim. Pessoal que trabalha, por exemplo, na lavoura, hoje não tem muito, mas não muito tempo atrás, a pessoa que trabalha no corte de cana, né? Alguns amarravam um pano no rosto, muitos deles não, né? O pessoal hoje que trabalha na lavoura também, nos tratores, nas colheitadeiras, que são muito boas hoje, não como antigamente, mas tem ar-condicionado, fica fechado, fica fresquinho, mas aquele ar ele acaba puxando alguma coisa de fora. E normalmente essas culturas usa-se muito agrotóxico, né? E a hora que ele está fazendo aquela colheita, acaba entrando um pouquinho. Então a gente tem muitas, tem questões hormonais, né? No caso da mulher, algumas quando entram na menopausa ou tem alguma oscilação hormonal, também podem ter faringites. É uma lista extensa, mas sempre tem que procurar o quê? Fazer um diagnóstico, né? Procurar um médico, não ficar se medicando. Tem gente que fica tomando anti-inflamatório a toda hora. Tem algumas pessoas que fazem alguns gargarejos, assim, parece de tudo, né? Álcool com semente de romã. As receitas caseiras para tentar curar a faringite. Né? E é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Tem engarrafada, tem de tudo que você pensar, né? Uns sprays diferentes.
Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai saber se está fazendo certo ou se está fazendo alguma dessas coisas erradas. A gente se despede do Dr. Marcelo agora. Marcelo, obrigada, viu, pela contribuição. É sempre um prazer, Glaucio. E o Dr. Marco Antônio continua aqui com a gente daqui a pouquinho. Depois do intervalo, a gente volta falando mais sobre faringite. Nós vamos esclarecer as principais dúvidas e os mitos sobre a doença.